Este é o canal Biomarrila, conhecimento de biologia para você. Eu sou a professora Marisa Dionísio e hoje nós vamos falar das angiospermas, mas dos aspectos referentes à semente e ao fruto das angiospermas, o único grupo de plantas a produzir frutos, né? Então vamos começar aí as angiospermas, falando dos aspectos básicos. Primeiro vamos falar da reprodução nas angiospermas para nós relembrarmos alguns conceitos. Então aqui eu tenho, olha, vamos pegar a canetinha aqui para nós apontarmos, né? Olha, aqui eu tenho um esporófito diploide de angiosperma, que é a planta propriamente dita. Esse esporófito germinou a partir da semente e na fase adulta esse esporófito produz a flor. E nós vimos que a maioria das angiospermas produz flores hermafroditas. Então nós temos aqui, ó, o gineceu, formado aqui pelo carpelo, aparelho reprodutor feminino, dentro do qual está o óvulo. E o óvulo fica envolvido pela parede de uma parte do gineceu chamado ovário. Aqui nós temos o aparelho reprodutor masculino, constituído por uma porção de estames, que são estruturas formadas por um filete e uma antera. E o conjunto de estames de uma flor nós chamamos de androceu. E aí nós vimos em aulas passadas que aqui, olha, nas anteras que formam os estames, aqui está aumentado, né? Nós temos os sacos polínicos com células diploides que sofrem meiose. E por meiose, aqui dentro da antera, vão se formar os micrósporos, né? E os micrósporos darão origem aos grãos de pólen, aqui dentro, olha, da antera, né? E a partir daí, a antera se abre e libera esses grãos de pólen, que podem ser polinizados, podem ser transportados pelo vento, por pássaros, por insetos, por morcegos. O grão de pólen é o gametófito jovem masculino. Enquanto o grão de pólen está sendo formado, lá na parte feminina da flor, eu falei para vocês, está o óvulo, ó. Esse aqui é o óvulo, é dentro do ovário. Vamos pegar o óvulo só, mas lembrar que ele está aqui dentro, ó, tá? Então, nós temos aqui o óvulo, aqui é a parede do óvulo, chamada integumento, aqui nós temos o megasporângio, e aqui nós temos uma abertura do óvulo chamada micrópila. Dentro do megasporângio estão as células mãe dos megásporos, que sofrem divisão reducional, e por divisão reducional elas darão origem aos megásporos, né? E um dos megásporos dará origem ao saco embrionário, que é o gametófito feminino da planta, né? O saco embrionário é constituído por essas células aqui, olha. Próximas à micrópila, nós temos a oosfera e duas sinérgides. Aqui nós temos dois núcleos polares, essas células são todas haploides. E aqui nós temos, em posição oposta à micrópila, as antípodas, tá? Neste óvulo, a micrópila está para baixo. Então, a oosfera também está aqui embaixo. Tem planta que tem o ovário, o óvulo, com a micrópila voltada para cima. Então, neste caso, a oosfera ficaria aqui em cima. Lembrem-se, para eu identificar a oosfera, eu preciso primeiro localizar a micrópila, tá? Ela vai estar sempre colada na micrópila do óvulo. Bem, quando o saco embrionário é formado, o que nós vamos ter? Este óvulo está com o saco embrionário, os gametas já prontos para serem fecundados. É aí que chega o tubo polínico. Vejam que o tubo polínico, ele vai se formar a partir do grãos de pólen. Os grãos de pólen vão pousar aqui em cima, olha, no estigma do gineceu. E aí, por ação, por estímulo hormonal, este grão de pólen vai germinar e vai formar um tubo chamado tubo polínico, né? Por isso essas plantas são sifonógamas. O tubo polínico cresce aqui, ó, no interior do estilete, que é esta parte aqui do gineceu, em direção ao ovário, e ele vai em direção à micrópila
do óvulo, onde ele vai encontrar a oosfera. Então, vejam só, o grão de pólen germinou a partir do grão de pólen germinou, dando origem ao tubo polínico. Durante a sua formação, o tubo polínico dá origem às células reprodutoras masculinas, chamadas células espermáticas, são haploides, ou núcleos espermáticos. Esses núcleos espermáticos chegam, o primeiro núcleo, né, que chegou trazido pelo tubo polínico, vai fecundar a oosfera e vai formar um zigoto diploide. O segundo núcleo espermático não tem mais oosfera para fecundar, ele vai fecundar 2 núcleos polares e vai formar uma célula triploide, com N cromossomo de um dos núcleos polares, N cromossomo do outro e N cromossomos do núcleo espermático. Então, aqui nós vamos ter a formação de uma célula triploide. Isso tudo está acontecendo aqui, olha. Vejam que o óvulo está lá dentro do ovário, então tudo isso está dentro do gineceu, né? E aí, após a fecundação, este óvulo sofre, por ação de hormônios, uma série de modificações. E o óvulo vai dar origem à semente. Aquilo que era tegumento do óvulo vai formar o tegumento ou casca da semente. Esse integumento aqui do óvulo era formado por células diploides, então a casca da semente é constituída por células diploides. A parte correspondente a essa célula triploide que se formou aqui, olha, ela vai dar origem a um tecido de nutrição triploide 3N, para o qual nós damos o nome de endosperma secundário ou albúmen, né? E lá dentro da semente, aquela estrutura que deu origem ao zigoto diploide vai formar o embrião diploide. Esse embrião vai se desenvolver, essa semente vai ser disseminada. Se ela cair num lugar legal, o que é um lugar legal para uma semente? É um lugar que tenha água, uma temperatura adequada. Entrando água aqui, vai haver o estímulo de um hormônio chamado giberelina que vai induzir a semente a germinar, dando origem à nova plantinha. Mas vamos lembrar antes que esta semente aqui, formou aqui dentro, ela estava envolvida pelo ovário. Depois da fecundação, o que era óvulo virou semente. E por ação de hormônios, induzido por hormônios, aquilo que era ovário vai sofrer modificações e vai se transformar em fruto. E é exatamente isso que vamos ver hoje, a semente e o fruto. Então, o que é a semente? Gente, dentro de botânica, semente é o nome que nós damos para a estrutura resultante do desenvolvimento do óvulo após a fertilização. O óvulo apareceu pela primeira vez nas gimnospermas, que foi o primeiro grupo também a apresentar a semente, porque a semente resulta do desenvolvimento do óvulo. Mas para o óvulo se transformar em semente, tem que ocorrer o quê? Tem que ocorrer um processo chamado fertilização. Então, vejam, nós já falamos ali da parte da semente, mas vamos imaginar essa sementinha aqui. Aqui está representada uma semente de dicotiledônia, né, num estágio um pouquinho mais avançado do que aquela que nós mostramos no slide anterior. Então, vejam, dicotiledônia, porque ela tem essa estrutura aqui, ó, que são os cotilédones. E as dicotiledôneas são caracterizadas por terem 2 cotilédones. Então, um cotilédone aqui, outro cotilédone aqui. Aqui é o tegumento da semente, ou a casca da semente, formado por células diploides. E aqui nós temos um embriãozinho, olha. Esse embriãozinho, ele vai ter uma raiz muito pequena, que está começando a se desenvolver, para a qual nós damos o nome de radícula. Depois nós vamos ter, a partir da radícula, o caule. O caule está dividido em 2 regiões. A região mais próxima da casca, da raiz, que vai continuar sendo o caule, e é o hipocótilo. E a região
superior, no caso aqui o embriãozinho está deitado, mas a região aqui após o hipocótilo, que vai dar origem às folhas, a parte superior da planta, que é o epicótilo. E aqui nós já temos uma folha primária. É esse embrião que vai dar origem aos cotilédones. Né? Cotilédone é uma estrutura do embrião. Portanto, cotilédone, estrutura de nutrição do embrião, que é o embrião que forma, ele é constituído por células diploides. Né? As dicotiledôneas, o endosperma secundário, que era triploide, que foi formado logo no início da formação da semente, ele vai ser totalmente absorvido e a função de nutrição passa a ser dos cotilédones. Vejam que o cotilédone não se originou do endosperma secundário, ele se origina do embrião. E a hora que ocorre a germinação, olha o cotilédone aqui, ó. Se a gente faz aquele experimento do Pires com a germinação dos feijõezinhos em algodão, a gente consegue identificar os cotilédones aqui da semente, ó, vai crescendo e à medida que a planta vai formando as primeiras folhas, não é mais necessidade da nutrição feita pelos cotilédones, porque essa planta já está produzindo seu próprio alimento. Aí, consequentemente, esse cotilédone vai sendo degradado, diminuindo, até que a gente não o enxerga mais, né? Bem, aqui no próximo slide nós estamos representando sementes de uma dicotiledônia, representada aqui pelo feijão, e sementes de uma monocotiledônia, representada aqui pelo trigo, em corte longitudinal. Então, vejam, ó, aqui eu tenho o embriãozinho, né, o broto, com a radícula, o caulículo, região de hipocótilo, epicótilo, e aí nós vamos ter as folhas primárias, ó, tá? Essa semente tem uma casca que se originou do integumento do óvulo, lembrando a casca é diploide, e como feijão é uma plantinha do grupo das dicotiledôneas, o que nós encontramos? 2 cotilédones, aqui em corte longitudinal, aqui em corte transversal, ó, 1 cotilédone, 2 cotilédones. Por isso que a semente de feijão, a hora que você parte ela no sentido longitudinal, ela se separa em 2 metades exatamente iguais. Né? Porque você está separando os cotilédones. E aqui, olha, no feijãozinho a gente tem uma regiãozinha chamada hilo, né? Que é aquele umbigozinho do feijão. Aqui nós temos a semente do trigo, que é uma monocotiledônia. Vejam que na semente do feijão, após um certo tempo, o endosperma foi totalmente consumido e foi substituído pelos cotilédones na função de nutrição. Nas monocotiledôneas, o endosperma secundário, tecido triploide, ele permanece, tá? Até a semente germinar. E o cotilédone forma-se, mas forma-se apenas um. Lembrando que o cotilédone é uma estrutura embrionária, né? Diploide, ó, aqui eu tenho tecido triploide, endosperma secundário. O cotilédone, um só, diploide. E esse cotilédone, ele vai servir para transferência de nutrientes do endosperma para o embrião, tá? Radícula e aqui a parte do broto nas monocotiledôneas. Então, em termos práticos, vejam bem, quando eu como uma semente de feijão, a parte nutritiva do feijão, que é aquela polpa do feijão, eu tô comendo cotilédone. Quando eu como arroz ou trigo, né, eu não consigo quebrar a semente exatamente em 2 partes iguais, porque tem um cotilédone só. Mas a parte nutritiva da semente do trigo, do arroz, do milho, é o endosperma, e o cotilédone exerce apenas uma função de transferência de nutrientes. Então, quando eu como arroz, milho, trigo, eu estou comendo endosperma, a parte nutritiva. Quando eu como feijão, estou comendo cotilédone. Até como curiosidade, quando você coloca um grão de milho de pipoca para estourar, aquela parte branca, né, que rompe e explode a partir do grão de milho, corresponde ao endosperma triploide, né, que é o tecido de nutrição que permanece nas sementes das monocotiledôneas. Bem, aí vamos para o fruto. Vejam que fruto é um termo técnico. O que é fruto?
Fruto é a estrutura resultante do desenvolvimento do ovário. Para ser fruto, é uma estrutura que resulta do ovário. Tá? E o fruto sempre é formado por 3 camadas. Uma camada externa, que eu chamo de epicarpo ou exocarpo. Uma camada intermediária, que é o mesocarpo. E uma camada interna, chamada endocarpo. No interior do endocarpo estão as sementes. Vamos ver aqui na melancia, ó. Aqui no pêssego ficou fácil. Vamos aqui para a melancia, ó. A parte verdinha, aqui da casca, é o epicarpo ou exocarpo. Esta camada aqui esbranquiçadinha e fina é o mesocarpo. E essa parte vermelha com as sementes dentro corresponde ao endocarpo, tá? Eu disse para vocês que fruto é um termo técnico, diferente de fruta, que é termo popular, tá? Por quê? Porque fruto é a estrutura vegetal resultante do desenvolvimento do ovário, que pode ou não ser adocicada, que pode ou não ser comestível. O ovário, né, se desenvolve, se transforma em fruto, e como o ovário envolve o óvulo, o fruto envolve a semente. Então, vamos trabalhar mais um pouquinho com isso. Vamos fazer a classificação dos frutos, porque existe uma biodiversidade imensa na natureza. E, consequentemente, nós vamos encontrar estruturas muito diferentes. Então, vejam, os frutos podem ser carnosos ou suculentos, quando, à medida em que eles amadurecem, eles vão sofrendo um processo de degradação de clorofila, vão degradando a lignina que aparece nos tecidos internos, e este fruto vai acumulando água e forma um fruto carnoso ou suculento. A maioria dos frutos carnosos ou suculentos a gente também conhece com o nome de fruta, mas lembrando, a palavra fruta em biologia não existe. Por quê? Porque é um termo popular. Biologia, nós estamos trabalhando um termo técnico, é fruto, tá? Então, os frutos carnosos podem ser de 2 tipos. O fruto do tipo baga, como a goiaba, o mamão, a laranja, melão, melancia, tomate, pepino, que a gente chama de legume, mas não é legume, é um fruto carnoso do tipo baga. E como é que eu identifico um fruto carnoso do tipo baga? Bom, primeiro é carnoso porque ele acumula água à medida que amadurece, degrada a lignina, ele vai ficando mais amolecido. E o fruto do tipo baga, ele tem essa característica, ó. Ele tem o epicarpo, nós já vimos esse desenho. Aí essa parte esbranquiçada aqui é o mesocarpo. E o endocarpo dos frutos do tipo baga, ele é suculento, ele acumula água, né? Ele é macio. E aí, no meio deste fruto do tipo baga, do endocarpo, a gente encontra muitas sementes, ó. Casca do tomate, epicarpo. Essa parte aqui, a polpazinha aqui, ó, é o mesocarpo. E essa parte interna, onde encontra as sementes, é o endocarpo. Carnoso, suculento. Na goiaba, no mamão, ó. Epicarpo, mesocarpo. E aqui, ó, com muitas sementes acumuladas, o endocarpo. Olha na laranja que bonitinho, a casca é o epicarpo, a camada esbranquiçada, mesocarpo, e essa parte interna aqui é o endocarpo, que contém as sementes dentro. Este é um fruto carnoso do tipo baga, endocarpo, suculento, contendo muitas sementes mergulhadas. Os frutos carnosos do tipo drupa, como ameixa, azeitona, manga, pêssego, abacate, eles são estruturas, né? São frutos que têm essa distribuição dos 3 tecidos, ó. A casca, dando origem ao epicarpo, aqui o epicarpo. A polpa macia, suculenta é o mesocarpo. E o caroço extremamente rígido e endurecido constitui o endocarpo. E dentro do endocarpo está quem? A semente. Tá? Então, os frutos carnosos do tipo drupa são os frutos que têm semente. E existem os frutos secos, que podem ser de 2 tipos. O que é um fruto seco? Ao contrário dos frutos carnosos, que acumulam água à medida que amadurecem, os frutos secos perdem água, desidratam.
tá? E aí eles degradam clorofila e vão modificando sua cor também. Então, o que acontece no fruto seco? À medida em que ele amadurece, ele vai desidratando e eu já não consigo identificar com tanta clareza o endocarpo, mesocarpo e epicarpo, né? Então, o que acontece aí, pessoal? Nós vamos ter aqui os frutos deiscentes, que são frutos que liberam a semente quando maduro, e frutos indeiscentes, que são aqueles que não liberam a semente quando maduro. Dos frutos deiscentes, nós vamos ter a vagem ou legume, que ocorre em plantas leguminosas como feijão, a ervilha, o pau-brasil, a crotalária. A vagem é um fruto que se abre assim, ó, na longitudinal, tá? Aqui as sementinhas e esse aqui é o fruto. Legume só aparece nas plantas chamadas leguminosas e é um tipo de fruto seco deiscente. A cápsula, né, que aparece nesse fruto aqui chamado mamona, né, que é um fruto que se abre como se fossem gomos liberando a semente. Os pixídeos, que são frutos como o cravo da Índia, ó, tem essa tampinha aqui que depois se solta, ó, aqui o eucalipto, o cravo da Índia, são pixídeos. Também são frutos secos deiscentes. Aí nós temos os frutos secos indeiscentes. Indeiscentes são frutos que não liberam a semente quando maduros, né? Que é o caso da cariópse, que é o fruto do arroz, do milho, do trigo, que é um frutinho bem fininho, né? Uma capinha que envolve a semente. Então aparece no arroz, no milho, no trigo. É o fruto típico. Olha aqui o pericarpo, que é o conjunto das três camadas. Aqui, ó, bem fininho, tá? Nós temos o aquênio, que é o fruto do morango. Ó, o fruto do morango são essas estruturazinhas pequenininhas que ficam grudadas na polpa. Morango não tem semente por fora, porque na angiosperma não tem essa de semente por fora, né? No morango, os frutos são esses pequenininhos aqui, ó, é um aquênio, um fruto seco, e aqui é um pseudofruto, a parte vermelha que a gente se alimenta, tá? Então, é um fruto que aparece aqui, ó, aquênio, aparece no dente de leão, olha que bonitinho, aquênio, aparece no girassol. A castanha do caju é o verdadeiro fruto do caju. Por quê, gente? Porque são essas estruturas que se originaram do ovário da flor. Esta parte do caju é um pseudofruto, parece fruto, mas não é, porque ele não se originou do ovário. Posso chamar de fruta, mas não posso chamar de fruto. O carrapicho é um fruto chamado lomento, olha que bonitinho. O carrapicho é um fruto inteligente, né? Ele se dispersa facilmente à medida em que ele gruda no pelo dos animais, nas roupas das pessoas, né? Com isso a gente exerce o papel de disseminação do fruto. Olha que bonitinho, aqui é um cacho de carrapicho, né? Fruto de gramíneas, de algumas gramíneas como o capim, tá? A sâmara, olha que bonitinha, aqui está o fruto, contém da semente, e ela tem estruturas mais superficiais, né, finas, laminares, que permitem que elas sejam levadas pelo vento. É o caso da tipuana, do algodão, do ipê, dos frutos deles. E aqui nós temos os pseudofrutos. O que são pseudofrutos? São estruturas que a gente chama de fruta no nosso dia a dia, que parecem frutos, mas que na verdade não se originaram do ovário. Se originaram ou do pedúnculo da flor ou do receptáculo da flor. Então vejam só, a maçã. O verdadeiro fruto da maçã está aqui, onde eu estou passando a canetinha. Olha a sementinha aqui dentro, isso é um fruto. Essa polpa da maçã que a gente come, ela não se originou do ovário, ela se originou do receptáculo floral. Então, a gente come o pseudofruto e joga fora o verdadeiro fruto. No caju, a mesma coisa, ó. Essa parte do caju que a gente usa, posso chupar o caju, posso fazer suco, é o pseudofruto. Por quê? Porque essa parte se originou do pedúnculo floral. E essa estrutura aqui, a castanha de caju, é o fruto verdadeiro, porque ele se originou do ovário. No morango, nós já comentamos, olha, cada estruturazinha dessa é um fruto do tipo aquênio, e a polpa aqui do morango veio do receptáculo floral, que continha vários carpelos, né? E aí nós temos um pseudofruto.
A mesma coisa acontece em todas as berries que nós chamamos, né? O abacaxi é mais estranho ainda, ó. Cada quadradinho desse do abacaxi é um fruto. Esse que se originou do ovário, está na casca do abacaxi o fruto. A polpa interna do abacaxi veio do receptáculo floral e esse talo que veio no meio veio do pedúnculo floral. E finalmente nós vamos ter os frutos partenocárpicos. O que são frutos partenocárpicos? São frutos sem semente, que se originaram a partir de um ovário cujo óvulo não foi fecundado. Isso aparece muito comumente em banana, mas a gente pode produzir frutos partenocárpicos pela adição de um hormônio chamado auxina, né? Que pode induzir o ovário a se desenvolver antes do óvulo e, neste caso, formar estruturas que nós chamamos de frutos partenocárpicos. Vejam que são frutos, vieram do ovário, só que não tem semente, tá? E aí, indo para frente, nós vamos resumir. Os tipos de frutos podem ser simples ou compostos, levando-se em conta se eles se originaram de um único ovário de uma flor, que é o caso da maioria dos frutos conhecidos, compostos aqueles que originaram-se de muitos ovários de uma flor, que é o caso do morango, da amora. Lembra que eu falei para vocês, o morango, a parte que a gente come é o pseudofruto, mas cada frutinho se originou de um carpelo. Cada carpelo tem um ovário, né? Então, as berries, de forma geral, são frutas cujo fruto é composto, porque se originaram da fusão de muitos carpelos, né, de muitos ovários. Os frutos múltiplos ou infrutescências, né, se originaram a partir de um tipo de flor na qual várias estruturas florais crescem em torno de um pedúnculo. Então, essa estrutura floral a gente chama de inflorescência. E aí, os frutinhos vão se formando nessa inflorescência. É o caso da espiga de milho, do cacho de uva, do abacaxi, do figo, né? E nós temos os frutos partenocárpicos, que nós comentamos já, que são os frutos que se originaram a partir de uma flor cujo óvulo não foi fecundado, tá? A banana, laranja Bahia, limão Tahiti, é possível fazer isso de forma artificial, mas a banana, por exemplo, tem várias diversidades de banana que se originam de frutos partenocárpicos, tá? Bem, falamos sobre frutos e sementes. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, vai lá e dá um likezinho. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que a gente possa continuar publicando mais videoaulas. Vilma Rila volta em breve com mais temas de biologia e até mais.